E o Acontece na Região está aqui na Prefeitura de Lençóis Paulista. Eu estou com o Julinho Gonçalves, que cuida aqui do dinheiro da Prefeitura, né, o secretário de Finanças. E a gente veio falar de uns comentários, né, que está rodando aí nas redes sociais, que a Prefeitura tirou dinheiro da merenda, né, das escolas aqui de Lençóis. Julinho, é verdade isso daí? A Prefeitura tirou aí mais de 300 mil reais da merenda? Nós precisamos... Toda essa notícia foi por conta de um decreto que a Prefeitura publicou, né, de 300 mil recursos do QESE. Esses recursos do QESE, que é a cota salário de educação, ela pode ser usada na merenda, pode ser usada para o transporte escolar, para a compra de uniformes, para outras despesas da educação. E a merenda escolar, a gente precisa entender... O programa nosso de merenda escolar, nós temos 4 fontes de recursos, né, que financia esse programa. Recursos do governo federal, recursos do governo do estado, recursos da própria prefeitura e o QESE. Esse documento aí que acabou circulando, né, inclusive foi circulado parcialmente, porque o documento na íntegra, ele mostra que a prefeitura fez um remanejamento de recursos para o transporte escolar. Entretanto, não se pode dizer que nós reduzimos os repasses de recursos da merenda escolar, porque nós, principalmente para esse mês, nós usamos outras fontes de recurso. Então, assim, a merenda ela não está desassistida, né? Nós não tivemos corte. E mensalmente nós ajustamos, né, o uso do recurso. Muitas vezes nós temos que fazer o recálculo, os repasses, eles não são igualitários mês a mês. Então, nós temos que fazer alguns ajustes durante a execução do orçamento. Mas só para ter uma ideia, Conceição, até o ano passado, dia 31 de julho, a Prefeitura pagou, isso quando a gente fala em merenda escolar, de gêneros alimentícios, 4.800.000. Esse ano, até o dia 31 de julho, porque o decreto saiu dia 3, a Prefeitura investiu 6.160.000 reais em gêneros alimentícios pagos efetivamente na merenda escolar. Mais de 1.200.000 em relação ao mesmo período. Então, a Prefeitura ela não está... reduzindo os valores a serem aplicados, mas apenas fazendo um ajuste usando outras verbas, outras fontes, e para que o programa não fique desassistido ou deixe de ter algum corte. Nós não cortamos, mas apenas fizemos o rearranjo, porque esse recurso do QESE, né, os municípios recebem, ele pode ser usado de uma forma ou de outra. E o importante é que esse recurso está na educação, foi usado para o transporte escolar, como o documento ali apresenta, né, se a gente olhar o documento na íntegra, e a merenda, ela continua sendo assistida com outras fontes, com recurso até da própria prefeitura. Então, normalmente nós temos que fazer alguns ajustes no caminho. Um exemplo que aconteceu ano passado, o governo do estado atrasou os repasses da merenda no final do ano, mais quase 2 meses, e a prefeitura manteve os pagamentos com recurso próprio. Nós tivemos fazer uns rearranjos. Então, são situações que a gente faz durante a execução orçamentária. Então, nós podemos afirmar que nós não reduzimos ou cortamos recursos da merenda, apenas rearranjamos e usamos outros recursos que, conforme vai entrando mensalmente, a gente vai direcionando. Julinho, eu acho que deu para entender, né? Foi feito um ajuste nas contas e o recurso está sendo usado para o transporte de estudantes. Mais ou menos, a prefeitura investe quanto em educação? Porque a gente sabe que o mínimo é 25%, né, do que arrecada. Quanto é que está esse índice hoje? Aproximadamente em 28% de tudo em relação à receita de impostos, né? E tem alguns gastos, né? Alguns, podemos dizer, investimentos na educação que nem entram nesse índice. Por exemplo, o recurso da merenda escolar, ele não provém da receita de impostos, são outros recursos, também não entra. Então, além dos 28, nós temos mais recursos que são destinados, né, para pagar. Então, a prefeitura cumpre rigorosamente. Então, toda essa movimentação, às vezes esses ajustes, você deixa de usar um recurso, mas usa outro, você não desassiste o programa, né? Tanto é que nós não temos nenhum tipo de problema. Os fornecedores da merenda recebem normalmente, a prefeitura, né, cumpre suas obrigações. E durante o ano nós temos alguns ajustes, mas não estamos desassistindo o programa de maneira nenhuma. Bom, gente, eu agradeço o Julinho. Ficou aí a explicação que eu acho que ficou bem claro, né, Julinho?
Sim, há um compromisso, né? Inclusive todos os recursos que vêm, por exemplo, recurso que vem do governo federal para merenda, ele é usado para merenda. É do governo estadual, porque nós temos o convênio com as escolas dos estados também que nós fornecemos, né? A merenda escolar, ela atende as municipais, as escolas do estado, as creches, né? Então e esse recurso que nós fizemos, esse ajuste, é o recurso do QESE, né? Se você procurar a legislação, ele é permitido você usar na merenda, você usar no transporte, comprar uniforme, né? E conforme o ingresso dos recursos, você vai direcionando, usando, né? E tem mês, né, que nós aportamos mais recursos, menos recursos. Nós saímos agora do mês de julho, que foi um mês praticamente de recesso escolar, que as despesas acabam sendo menores, voltam a partir de agosto, quando retoma as aulas, voltam aos níveis normais. Então, assim, são ajustes perfeitamente legais. E o importante é que nós não desassistimos esse programa. Aliás, como eu já falei, nós compararmos no mesmo período, esse ano nós já aportamos mais de 1.200.000 a mais do que foi empregado o ano passado. Obrigada.